boa noite. O É Notícia entrevista hoje Fábio de Sá e Silva. Ele é professor e pesquisador na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. É advogado e é vice-presidente da Brasa, uma entidade para os Estados Unidos que reúne brasilianistas. Fábio, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Um prazer estar de volta aqui no É Notícia. A honra é nossa. Conversamos há mais ou menos um ano. Exatamente. E tem muita novidade. Semana importante nos Estados Unidos, né? As últimas semanas, né? Vamos falar do atentado contra o Trump, da desistência do Biden, da substituição pela Kamala Harris, que já assegurou os delegados para ser indicada candidata. Mas eu queria começar, Fábio, pelo discurso de ontem do Biden, né? Ele falou pela primeira vez, ele tinha emitido uma nota dizendo que estava saindo, mas ontem ele fez um discurso. E o mais importante do que ele disse na justificativa dele, a gente sabe que houve uma pressão do Partido Democrata, que tinha um temor de perder a presidência e maioria na Câmara e no Senado, um desastre completo, mas ele justificou dizendo que sai para salvar a democracia, que salvar a democracia americana é mais importante, que estaria em risco com Trump, do que uma ambição pessoal. Me parece um bom motivo. Como é que você analisa esse discurso do Biden? O discurso, Kennedy, ele foi feito tendo em vista os livros de história, mais do que até, né, a audiência, pessoas como nós que estamos aí consumindo esse material, né? Biden, acredito que se mirou muito no que Lyndon Johnson fez no passado, né, quando ele também anunciou que não concorreria à reeleição, dado a situação dos Estados Unidos ali na Guerra do Vietnã. Ele dizia que era mais importante. Ele não gastaria nem um dia do seu mandato fazendo campanha ou buscando um objetivo pessoal, mas sim colocaria o país em primeiro lugar. 68 isso, Isso, né? Claro que o resultado daquilo foi trágico, porque foi a eleição do Nixon, né? Isso. E a guerra do Vietnã continuou. Continuou. Isso. Mas acredito que o Biden se mirou um pouco ali naquele gesto, né, do Johnson. E, de fato, quer dizer, a gente sabe que a eleição desse ano, 2024, é uma eleição muito decisiva na história dos Estados Unidos. Trump vinha concorrendo aí com uma vantagem aí que se ampliava a cada dia em relação ao Biden, pelas questões aí relacionadas, né, àquele debate, né? Debate de junho, no qual o Biden foi mal. E depois ele ainda convocou umas entrevistas, dizendo que estava cansado, estava doente. Exato. E nas entrevistas ele não foi tão bem também, né, Fábio? Era a questão da idade, uma discussão sobre a capacidade que ele teria em termos de saúde, até de cognição, para estar à frente do país por mais 4 anos, né? E depois o debate ficou muito difícil para ele sustentar o contrário, porque cada falha que ele apresentava em termos de comunicação era explorada para dizer que ele tinha perdido essa capacidade cognitiva ou apresentava um quadro de saúde muito frágil, né? Então o Biden, percebendo que vinha perdendo terreno nessa campanha, claro, houve essa pressão dos financiadores, houve a pressão do partido, né? Mas ele colocou essa questão aí de salvar a democracia, que faz sentido, porque a gente sabe que a eleição do Trump é uma eleição que cria vários riscos, né, para a democracia nos Estados Unidos. Ele tem aquele projeto 2025, que ele tenta se distanciar disso, mas foi desenhado claramente... O que é esse projeto, Fábio? Explica para a nossa audiência. O que ele é? O projeto 2025 é um documento, na verdade, é um documento de quase 900 páginas que foi produzido por um think tank conservador chamado Heritage Foundation, né? E é um documento que tem várias sugestões ou proposições políticas para um presidente conservador. No caso, todo mundo sabe que era para o Donald Trump, né? E ali tem as coisas, enfim, mais problemáticas do ponto de vista da democracia. Autoritária, xenofobia, exatamente, mudar a máquina pública, colocar aliados, enfim, uma mudança no sentido mais autoritário. E, sobretudo, no Departamento de Justiça. Eles entendem que é fundamental capturar o Departamento de Justiça e perseguir uma agenda de retribuição, como eles mesmos dizem, né? Utilizar o Departamento de Justiça para processar democratas. Inclusive, o próprio Biden era citado como uma possível vítima, né, de um processo de perseguição judicial que seria então iniciado. Então, tudo isso, hoje, na opinião pública americana, cria uma nítida sensação de que é preciso evitar a eleição do Donald Trump, né? É porque já tem uma maioria conservadora na Suprema Corte. Exatamente. Os 9 juízes, 6 já são conservadores. Perfeito. Né? O Departamento de Justiça é você aparelhar ainda mais
esse sistema e aí você asfixiar a democracia. Aquela velha história, você usa a democracia para solapar a própria democracia. Perfeito. E o Departamento de Justiça nos Estados Unidos é como o Ministério Público aqui no Brasil, né? É como a PGR. A gente viu o que aconteceu quando a PGR foi aparelhada no Brasil, né? Isso. No caso, houve uma omissão em relação ao Jair Bolsonaro, né? Mas a PGR poderia também ter sido mobilizada para perseguir adversários. Não acredito que tenha feito aqui no Brasil da maneira como os republicanos vislumbram lá, né? E eu acho que para a gente aqui no Brasil, até emendando um pouco nisso, né, prestar atenção nessa eleição é importante porque a gente percebe cada vez mais que há um movimento de emulação. Coisas que os republicanos fazem lá, os conservadores ou reacionários no Brasil procuram fazer aqui também, né? O 6 de janeiro lá e o 8 de janeiro aqui, eu acredito que esse projeto 2025 vai dar aí muitos templates ou modelos, né? Que vão ser mimetizados aqui pela direita. Então, para os brasileiros também, para quem se preocupa com a democracia no Brasil, também acho que é importante prestar atenção nisso e torcer por uma derrota do Trump. Então, vamos falar um pouco mais adiante do Partido Republicano, da própria campanha do Trump e do vice dele. Queria me concentrar um pouco agora na Kamala Harris, que é a vice-presidente. O Biden passou o bastão. É até o que ele havia prometido em 2020, que ele falava que ia ter um mandato de transição, mas ele veio com aquele discurso, olha, a democracia em risco, agora não tem condição de saúde, a gente sabe o que aconteceu. Qual que é a tua avaliação das chances reais de vitória da Kamala Harris? A Kamala Harris poderia ter uma chance ainda maior se o Biden tivesse justamente cumprido essa promessa, né, e construído a Harris como uma candidatura de sucessão. Ele não fez isso, ele deixou a Kamala Harris muito apagada na gestão dele e ele deu para a Kamala Harris uma agenda que é uma agenda ingrata, que é a agenda das fronteiras, a agenda da migração. Que é uma xenofobia do Trump, que é detonar nessa área. Exatamente, mas que também acaba sendo muito mobilizadora na candidatura do Trump, porque, de fato, os Estados Unidos vive, né, uma situação em que há um aumento muito grande do fluxo de imigrantes por questões jurídicas, né, por vácuos aí jurídicos no sistema americano, mas também no sistema internacional. As pessoas entram hoje nos Estados Unidos e pedem asilo, e com isso elas vão prolongando, né, a permanência delas no território, e acho que as pessoas descobriram que é possível fazer isso e começaram a fazer isso mais e mais, né? Sobretudo depois da pandemia, quando as fronteiras foram reabertas. Então, a Câmara é que estava gerindo isso, de certa forma, né? Casca de banana para ela, né? Deu uma casca de banana. Mas o que a gente viu nas últimas semanas foi a Câmara aparecer como alguém que tem muito potencial, né, para em primeiro lugar, responder a essas críticas, né? Mas, sobretudo, para mobilizar o Partido Democrata e as bases sociais que rejeitam o Trump. Então, e aí você acha que é mobilizar mais as mulheres, os jovens, essa coisa de Gaza, por exemplo? A Câmara deve ter a mesma posição que o Biden em relação a Gaza e Israel. Os jovens tinham uma resistência grande ao Biden. A gente sabe que o peso da política externa nos Estados Unidos não é tão grande, com exceção ali da Flórida, por questões de Cuba, mas ela energiza mais essa base democrata num país em que o voto é facultativo, você tem que levar as pessoas a comparecer? O quadro da eleição americana era um quadro em que a maioria do eleitorado rejeitava tanto o Trump quanto o Biden, né? Por questões diferentes. O Trump é essa figura que divide, é essa figura que tem aí um projeto autoritário, né? Tem um passivo dele muito grande em relação ao direito das mulheres, por ter indicado essa Suprema Corte conservadora que reverteu a jurisprudência em relação ao aborto. O apoio ao aborto nos Estados Unidos é da maioria da população, inclusive de republicanos, né, porque isso dialoga com a ideia das liberdades individuais, que é tão central. É diferente do debate americana. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, quando a gente tenta fazer um debate sobre aborto, a gente fala das questões de saúde pública, questão de ordem religiosa e moral. Lá isso é incorporado como um direito das mulheres, né, Fábio? É outro nível de debate. E como uma expressão dessa ideia de liberdade individual, né? A mulher tem a sua privacidade, ela toma as suas decisões e o Estado não pode interferir nisso. Esse era o fundamento da decisão Roe versus Wade, que foi
aí revertida pela Que Suprema legalizava Corte. o aborto nos Estados Unidos inteiro. A decisão federal foi revertida, né? Por essa maioria conservadora. Exato. Então, o Trump tem esse passivo ainda, né? E o Biden tinha esse passivo em relação às questões de saúde, às questões de cognição. Também há uma crítica ao Biden sobre o desempenho na economia, enfim, que é objeto de debate, porque, de fato, né, apesar da inflação ter permanecido alta durante o governo dele, teve mais crescimento, mas a inflação mais subiu crescimento, também. o crescimento também da renda do trabalhador foi significativo, mas os preços se estabilizaram num nível mais alto do que eles estavam antes, né? Não houve uma recuada nos preços, né? Mas, enfim, a maioria da população tinha fortes críticas aos dois candidatos, né? E agora a Câmara surge como uma novidade nesse cenário, uma pessoa que traz aí, né, uma conotação de, enfim... O candidato velho vira o Trump, né? Que ele falava que o Biden era o velho, o Biden era o candidato a presidente dos Estados Unidos mais velho, agora passou a ser o Trump. Pode se voltar contra ele, né? Essa coisa etarista que o Trump estava usando. Sim, e a Câmara tem essa liberdade, né, para poder, por exemplo, se afastar de certas questões que eram colocadas na conta do Biden, né? Mesmo essa questão da política externa, né? Ela, por exemplo, não se reuniu com Netanyahu, né? Agora no Senado, ela não quis presidir a sessão, né? Exato. Mas havia uma expectativa de um encontro individual, parece. Eu preciso ver como é que ficou isso. Mas acho que... Mas esse gesto dela, por exemplo, é um gesto, né, que ela tem liberdade de fazer. Lá nos Estados Unidos, é bom explicar para a nossa audiência, pela Constituição, o vice-presidente, ele preside o Senado, né, Fábio? E ela se recusou a presidir a audiência na qual o Netanyahu falou ontem, fez um discurso defendendo o genocídio lá, foi aplaudido no colégio, no Congresso americano, estava confundindo já com o colégio eleitoral, no Congresso americano, e a Kamala Harris não estava. Ela, evidentemente, que alegou que tinha eventos de campanha, né? Mas acho que deu um sinal de que ela não necessariamente se compromete com a postura que o Biden teve em relação à questão Israel-Palestina, né? E com relação a esse passivo que ela teria por conta de ter sido ali a gerente da questão das fronteiras, os democratas têm alguns argumentos muito fortes. O primeiro é de que as medidas que o Biden tomou por meio de decretos, elas surtiram efeitos, houve uma queda no número de pessoas que entram nos Estados Unidos, mas o principal é que havia um acordo entre os dois partidos para passar uma legislação alterando aí o contexto migratório nos Estados Unidos, mas por um comando do Trump, o Partido Republicano não votou isso, né? Isso foi negociado pelo Mitch McConnell, que é um líder conservador aí, né? Da maior estatura no Partido Republicano, e ele mesmo tem uma declaração que ele diz, olha, estava tudo pronto para ser votado, mas houve um comando do Trump dizendo que a gente não poderia votar para não dar isso para os democratas. Então, eu acho que ela tem condições de navegar muito bem aí, mobilizar esse amplo contingente de eleitores, para além das questões, evidentemente, de gênero, de raça, né? Tem chance real de vitória? Muito mais do que o Biden, certamente. E a mobilização do eleitorado negro, que a gente estava falando um pouco? Eu lembro que em 2020, nas primárias da Carolina do Sul, foram muito importantes para o Biden, que recebeu um grande apoio do eleitorado negro, para depois se consolidar como candidato democrata. A Câmara consegue mobilizar esse eleitorado também, na sua opinião? Consegue, eu acho que ela pode repetir um pouco aquele efeito Obama em relação a esses grupos, não só negros como latinos, né? Que foram grupos que foram aí um pouco se movendo em direção aos republicanos. E aí tem razões diferentes, né, pelas quais cada uma dessas populações foi abandonando um pouco os democratas e se identificando mais com os republicanos. Na Flórida, como você falou, tem uma presença muito grande ali de cubanos e venezuelanos, né, que fogem de regimes que são associados aí à esquerda e que, portanto, se colocaram um pouco mais em linha com os republicanos aí que são mais conservadores nesse sentido, além do que muitos desses migrantes da América Latina, né, são mais religiosos, né, cristãos, e, portanto, também se identificam hoje mais com o Partido Republicano na feição que o Partido Republicano tem hoje, que é uma feição de nacionalismo cristão, né? Fábio, qual que deve ser a linha de campanha da Kamala Harris? Ela divulgou hoje uma primeira propaganda, a gente vê ali que ela pergunta qual país você quer viver, e associa o Trump a autoritarismo, a falta de liberdade. E ela, nos discursos que ela fez, os primeiros, ela se colocou
em contraponto ao Trump, usando a experiência dela como promotora. Ela foi promotora na Califórnia, procuradora-geral da Califórnia. Ela falou que ela conhecia o tipo do Donald Trump, né? O tipo de agressor sexual, de fraudador de registros fiscais. Ela bateu pesado nisso daí e uma coisa assim, a procuradora, né, contra o criminoso. Você acha que essa linha, ela machuca, ela fere o Trump? Sim, eu até esqueci de comentar isso, né? Entre as fragilidades do Trump, as razões que levam um contingente amplo do eleitorado a rejeitar o Trump, estava a questão das acusações contra ele, né? As acusações em relação ao 6 de janeiro eram muito importantes nisso. Muita gente nas pesquisas diziam, olha, se realmente se provar que ele teve uma influência no 6 de janeiro, eu não voto mais para ele, ou eu repenso a minha decisão de votar, né? Mas também existia uma reticência, né, em relação a ele, se ele fosse condenado criminalmente. Os entrevistados diziam, olha, se ele for condenado criminalmente, eu repenso a minha decisão. E já tem uma condenação em Nova York, 34 acusações, não é pouca coisa. Então, evidentemente que a Câmara, tendo vindo, né, de uma condição de promotor, ela pode explorar isso, acho que com mais eficiência do que o Biden poderia, né? E essa questão, portanto, de caráter, ela vai ser central, né? E a questão do autoritarismo e o direito das mulheres, que já se provaram eficientes nas eleições de meio termo de 2022, quando se esperava ali que haveria uma onda vermelha, que os republicanos iriam dar uma lavada, vamos dizer assim, nos democratas, né? E isso não aconteceu porque, justamente, embora o Biden ali na economia tivesse colhendo resultados ruins, as campanhas se centraram em torno dessa questão da democracia, o 6 de janeiro, né, e do direito das mulheres, a Suprema Corte, e isso propiciou muitas vitórias para os democratas e o resultado final ali foi muito mais equilibrado do que se previa. 6 de janeiro foi a invasão do Capitólio, do Congresso americano, 6 de janeiro de 2021, um episódio que nós repetimos aqui em 8 de janeiro de 2023. Ô Fábio, vamos falar um pouquinho desse sistema eleitoral dos Estados Unidos para a nossa audiência entender? Porque lá, assim, não basta ganhar só no voto popular. Em 2016, a Hillary Clinton, democrata, que tem a cor azul, né, é a cor dos democratas, venceu o Trump no voto popular. A cor do Partido Republicano é a vermelha. Quando você monta o mapa eleitoral dos Estados Unidos, né, os quadros mostram os estados vermelhos e os estados azuis. Se criou um sistema de colégio eleitoral lá. São 538 delegados, leva aquele que conseguir maioria, 270. E aí, Fábio, tem estados que a gente sabe que são democratas e vão dar democrata, né? Califórnia, Texas vai dar republicano. A disputa acaba se concentrando em poucos estados que eles chamam de estados pêndulo lá. Aí o Real Clear Politics, que é um site americano que acompanha média de pesquisa, estava dando 7 estados que eles consideram estados pêndulo, que podem tanto ir para um lado quanto para o outro, que são a Pensilvânia, o Arizona, o Michigan, o Wisconsin, Carolina do Norte, Georgia e Nevada. Desses 7, o Biden venceu em 6 em 2020, só não venceu na Carolina do Norte. O Trump estava liderando no 7, aí a margem variava, né? Vamos ver como é que a Câmara vai. Por que eles têm esse sistema de colégio eleitoral lá, Fábio? Que impacto isso tem na disputa? Que distorção que isso causa na disputa? Excelente pergunta. Quando você vai ali para a fundação dos Estados Unidos, né, a Declaração da Independência e depois o processo ali, vamos dizer, constituinte, né, pelo qual eles passaram, a tese que se estabeleceu ali era de que o maior risco é uma tirania das maiorias. Então, todo o sistema político americano foi desenhado para evitar que uma maioria pudesse oprimir as minorias políticas, né? E é por isso que lá não prevalece a ideia de que uma simples maioria eleitoral é suficiente para se consagrar alguém como vitorioso, mas se dividiu em colégios eleitorais, né? O próprio federalismo americano, o Brasil também é um país federado, mas os estados têm muito menos poder em relação à União do que os estados americanos têm. A questão federativa é mais forte. Exatamente. Lá, né? Então, houve
a tese, assim, a filosofia política por trás das instituições americanas é de que você precisa fragmentar o poder para evitar justamente a captura desse poder por alguém. Né? Aventureiro, e sobretudo, tipo Trump. Sobretudo o que eles temiam era justamente, né, alguém como o Trump, enfim, um autocrata, né, ou uma pessoa carismática que pudesse ascender ao poder e conseguir essa maioria e, a partir daí, se consolidar no poder. Né? Então, é um pouco isso que justifica esse modelo dos colégios eleitorais. Agora, o que aconteceu na política americana, que é também um pouco o que a gente vê acontecer na política brasileira e em muitos lugares do mundo, é uma cristalização das posições. Então, você passa a ter dois polos, né? Os republicanos e os democratas, enfim. E os estados começaram a desenvolver uma identidade muito forte com cada um desses polos. Né? Mas também há espaço para algumas mudanças, por exemplo, e aí essas mudanças acontecem por razões de mudança econômica e ou demográfica, em geral as coisas estão associadas. Então, por exemplo, existia lá o Rust Belt, né, aqueles estados industriais ali que votavam todos para os democratas porque eram estados que eram dominados por uma economia industrial, o cinturão da ferrugem, né? O Rusty Belt. A qual se acoplavam sindicatos. Né? Então, ali você tem toda uma engenharia política que opera em favor de pautas mais progressistas. Né? E aí, com a desindustrialização, a globalização, os Estados Unidos abre a sua economia, passa a importar as coisas da China, do México, né? Essas indústrias vão embora. Né? Aí você tem ali, então, esse ressentimento. Né? E ali uma população muito de trabalhadores brancos, né? Em alguns casos pobres, né? Que ficam órfãos ali. E aí eles ficam mais suscetíveis, por exemplo, a um discurso populista como o do Trump. Por outro lado, você tem um estado como Colorado, que era um estado republicano. Mas o que aconteceu foi uma migração de empresas de tecnologia para lá, que trouxeram pessoas com diploma universitário, solteiras, jovens, de cabeça mais aberta, né, que se preocupam com questões climáticas, etc. E hoje o Colorado é tido como um estado democrata. Né? Então a gente tem que prestar um pouco atenção nessas flutuações, mas a tendência é de que realmente haja uma cristalização, né? E aí sobra para uma meia dúzia realmente de estados. Vai ser lá que a coisa vai ser definida. Onde há o campo de batalha. É isso aí, ó, para a gente só... Do ponto de vista, por exemplo, das finanças das campanhas, as campanhas nem gastam dinheiro, por exemplo, num estado como o meu, Oklahoma. Porque é muito claro que Oklahoma vai ser republicano. Então, para que os democratas vão disputar votos lá? Né? Isso aí eu acho que é um ônus, né? Enfim, uma consequência desse tipo de modelo, em que o que vale são os colégios eleitorais e quem ganha o estado leva todos os delegados, à exceção de um estado que tem... São dois estados, Nebraska e Maine, que tem uma regrinha para uma divisão proporcional. 48 estados, aquele, ganhou, leva tudo. Ganhou, leva tudo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Pensilvânia, tem 19 votos no colégio eleitoral. Se ganhar por 51 a 49, não divide mais ou menos ali, né, proporcionalmente, não. Levam os 19 delegados. Arizona, 11. Michigan, 15, Wisconsin, 10, Carolina do Norte, 16 votos no colégio eleitoral, Georgia, 16, né? Que foi problema para o Trump na eleição de 2020. E Nevada, só 6 votos também, que está em disputa. Tem uns dados interessantes, aí em 2020, o Biden fez 306 votos contra 232 do Trump no colégio eleitoral. Em 2016, o Trump fez 324 contra 227 da Hillary Clinton. Então, você vê que a coisa... E em alguns desses estados, as eleições são decididas por uma quantidade relativamente pequena de votos. Né? No Arizona foi o Maricopa County lá, um condado. Exatamente. Né? Uma região. Então, é um sistema interessantíssimo do ponto de vista... Quem tem a condição de acompanhar isso com algum distanciamento... É estranho, porque assim, a gente está acostumado com uma pessoa, um voto, exato, né? Mas enfim, é essa regra que tem lá. Agora, quando você fala, os democratas não disputam eleição em Oklahoma, mas tem eleição também para o Congresso, para o Senado. Ao não disputar o presidente lá, ele não enfraquece esses candidatos também, Fábio? Como é que é a tua experiência lá? Tem um debate, inclusive, muito importante
enfim, no establishment do partido, né, e nos segmentos de formação de opinião pública em relação a isso. Né? Um dos problemas que eu vejo na política americana é que o dinheiro tem uma influência muito grande. Esse peso da arrecadação, né? Exatamente. Arrecada e queima dinheiro. E os doadores, então, eles direcionam as suas contribuições. Né? Eu conversava com um amigo de Wisconsin, que ele um professor universitário que se aposentou agora. Eu perguntei, e aí, o que você vai fazer da vida? E ele falou assim, eu vou trabalhar organizando doações de campanha. E aí o que ele está fazendo é o seguinte, ele montou um mapa do Estado com o que ele chamou de candidatos viáveis, né? E o objetivo é apresentar esse mapa para doadores, para mostrar assim, olha, tudo bem que você não quer investir aqui no Estado, porque o Wisconsin tem um problema ali, que é o problema do gerrymandering, né? Os distritos foram arranjados de uma maneira que é praticamente impossível para os democratas. Como você faz a divisão, né? Se fosse em São Paulo, você pega um pedacinho da Santa Cecília e do centro. Exatamente. Deixa fora um pedaço da Santa Cecília, porque você sabe que naquela área você vai ter mais votos. Chama gerrymandering. E né? isso, os doadores olham para isso e falam, não, eu não vou botar o meu dinheiro aqui, vou botar o meu dinheiro em outro estado, né, onde existe mais chances. Então ele está fazendo um mapa para mostrar, olha, tudo bem, por enquanto, o jogo está difícil aqui para os democratas, mas tem esses 2 distritos aqui que a gente tem um potencial de virar, coloca o seu dinheiro aqui. Né? Então, também é uma expressão dessa lógica fragmentária da política e do papel do dinheiro, que é um outro componente, né, que leva a esse tipo de situação. Né? Fábio, nós falamos já um pouquinho de Biden, mas eu queria que você fizesse uma avaliação. Que legado, afinal, o Biden deixa? A presidência do Biden, se você for pensar, sobretudo dado o contexto, que é esse contexto de visão do país, foi uma presidência que realizou muito. Né? Essa questão da economia, ele conseguiu organizar um pouco a economia do país, né? e reduzir a inflação. Uma medida forte de sucesso das presidências americanas, dados os contornos do sistema político lá, é a capacidade de passar a legislação. Né? E num país dividido é ainda mais difícil, mas o Biden passou algumas peças importantes de legislação, como, por exemplo, né, o que ele diz que é a maior legislação de proteção ao clima, né, transição... Fazendo acordo com a parcela dos republicanos. Exatamente. Porque hoje os democratas têm maioria no Senado, com uma aliança com 4 independentes, mas eles são minoria na Câmara. Né? Então, assim, tem que fazer aliança mesmo. E o Biden demonstrou uma capacidade de articulação grande. Ele tem uma carreira longa em Washington. Conhece os caminhos do poder. Né? Eu acho que é uma presidência bem sucedida, dados os contextos. Né? E era, inclusive, o que ele dizia, olha, eu tenho aqui um legado que justifica a minha posição de indicado para concorrer à reeleição. Né? Além dele ter sido, obviamente, validado pelas primárias. Mas ele dizia, olha, eu tenho um legado que eu quero defender e que eu quero expandir. Mas, quer dizer, esse legado, acho que justamente para que esse legado pudesse ser reconhecido, ele tinha realmente que passar a tocha. Né, passou o bastão. Que dificuldades o Biden enfrentou que você acha que servem de lição para o Lula? Eu acho que, enfim, lidar com... Podemos falar do Lula, acho que se você me permitir, eu vou, na verdade, falar do Lula ao invés de falar do Biden. Eu acho que tem uma semelhança, por exemplo, eu acho que o que o Lula tem feito no Brasil, e nós falávamos isso, você me pediu uma avaliação do governo Lula na nossa entrevista ano passado. Né? Tá valendo para essa, pode fazer. Tá valendo. O Lula, o que ele fez? Ele reorganizou políticas públicas importantes, sobretudo, né, na área social. Essas políticas estão dando resultado. A gente viu, por exemplo, os dados de insegurança alimentar que foram divulgados ontem. Né? Queda de 80% na fome severa. Exato. Ainda há um problema, está no mapa da fome. Havia saído em 2014, mas é um esforço muito grande em um ano essa redução de 80%. Você está no caminho correto para acabar com a fome de novo no Brasil. Exatamente. Do ponto de vista econômico, a gente tem aí a inflação dentro da média, né? Que é estabelecida pelo Banco Central, da meta, perdão. A gente tem índices de crescimento que toda hora surpreendem o mercado, e nós temos a maior renda do trabalhador que foi computada aí, né, pelo menos desde 2014. Isso. Né? Então as coisas estão
bem para o Lula do ponto de vista... Tem semelhanças com o Biden, né? Sucederam dois autocratas, né? Isso. Organizando o país, a economia. Organizar mais ou menos, né? Agora, os desafios que eu acho que o Lula enfrenta, e que aí alguns são muito típicos do Brasil, né? Um problema institucional, que é o resultado justamente de todo esse processo que vem desde 2014, né? As eleições de 2014, impeachment, Lava Jato, Bolsonaro, né? Onde o Congresso tem muito mais controle hoje do orçamento do que deveria ter, dado o nosso desenho político, que é de um presidencialismo. Aumentou muito a fatia que o Congresso abocanha do orçamento e não tem um compromisso com a responsabilidade fiscal. Quer demandar despesa, autorizar a despesa, mas não quer contribuir com a receita. E isso é um resultado direto desses eventos que eu dizia. Isso. Né? Você tem o papel dos militares na política, quer dizer, que, né, retornaram para a política com os governos Temer e depois, especialmente Bolsonaro. Né? E hoje é difícil colocar esse gênio de volta na garrafa. Né? Você tem o STF, que também, por um lado, ele tem que servir como uma barreira de contenção a algumas medidas absurdas que o Congresso vem passando, né, sabidamente inconstitucionais. Por outro lado, ele tem também que responsabilizar aquelas pessoas que participaram aí do governo passado e que cometeram ilícitos ou que estavam ali associadas ao 8 de janeiro, e sobrecarrega muito o tribunal, que também tem os seus problemas, né? Não dá para negar que o STF tem problemas como todas as outras instituições têm. Então, você tem essas disfunções institucionais e você tem também um problema político no Brasil, que é o quê? Não há um acordo entre as elites para onde o país tem que caminhar, sobretudo na questão econômica. Então, tem um segmento que defende que o Brasil tem que fazer um ajuste fiscal, né? Porque o crescimento, o desenvolvimento do país só vai vir na medida em que isso aconteça, né? Em que o problema fiscal seja equacionado e aí os investimentos vão vir do setor privado. Tem um outro segmento que diz, olha, não, né? Não é assim que historicamente o Brasil se desenvolveu. Inclusive os experimentos que nós tivemos de confiar exclusivamente nos investimentos privados e externos, eles não deram muito certo, o caso do governo Fernando Henrique, né? E, além disso, o que o mundo inteiro está fazendo hoje é o contrário disso, porque existem questões muito prementes aí na frente climática, o Brasil ainda é um país muito desigual, então o Estado tem que ter uma participação um pouco maior na economia e via política social, que implica uma quantidade maior de gastos, né? E aí, no meio disso, você tem o governo, especialmente o ministro Fernando Haddad, tentando navegar. Isso. Mas, enquanto não houver um acordo nas elites políticas do país, a gente vai ficar um pouco nessa situação em que, por exemplo, você tem um embate entre o Lula e o Campos Neto, né? Você tem o Haddad tentando cobrar mais impostos, fazer alguns equacionamentos por meio do sistema tributário, mas enfrentando resistência do Congresso. O Congresso hoje é muito mais difícil de trabalhar do que já foi. Então, a questão institucional e a questão política estão confluindo um pouco para limitar muito o que o presidente Lula pode fazer. E a imagem do Brasil no exterior hoje, Fábio, no governo Lula, quando você compara com o que havia no governo Bolsonaro? Completamente outro, né? E isso a gente viu desde as eleições, aquele tour que o Lula fez na Europa, nos próprios Estados Unidos, o primeiro país que ele visitou depois da posse, né? Todo mundo reconhece no Lula um grande líder e um democrata, acima de tudo, né? Alguém com quem você pode dialogar. Quer dizer, ele adota algumas posições de política externa que compra um pouco de briga com alguns desses países, né, com relação à Ucrânia, com relação, enfim, né, a própria questão Israel-Palestina, né? Então, ele se coloca, às vezes, numa posição de dissenso em relação a alguns desses países centrais, mas também, muitas vezes, consegue construir liderança em relação aos países do sul global. E a gente está vendo aí agora com o G20, né, ele foi aí aplaudido nos seus discursos, enfim. Fábio, eu quero voltar um pouquinho para a questão dos Estados Unidos, depois eu quero voltar para o Brasil, porque eu acompanhei a eleição lá em 2020, quando o Biden derrotou o Trump, eu imaginei que o Trump não conseguiria ser candidato novamente em 2024, que o Partido Republicano ia entender aquela derrota como um recado para uma reformulação. E aconteceu exatamente o contrário, né? O Trump dominou o Partido Republicano para valer. Né? O Partido Republicano hoje ele espelha as bandeiras do Trump, não aquela coisa que o Good Old Party representava, né? O velho bom partido, como eles falavam, o GOP lá
e tal, os republicanos. Por que isso aconteceu? Por que levou o Trump a tomar conta do Partido Republicano, Fábio? Eu acho até que mais do que a eleição, Kennedy, houve ali também uma janela de oportunidade para que se fizesse isso que você fala, né, para que o Trump pudesse ser escanteado dentro do Partido Republicano, que foi o 6 de janeiro. Na sequência do 6 de janeiro, lideranças importantes do partido foram críticas, em primeiro lugar, ao que aconteceu. Né? Denunciaram aquilo como algo que não cabe numa democracia. E alguns deles se colocaram aí numa posição de criticar o Trump e até, às vezes, votar pelo impeachment dele, que foi ali um evento que aconteceu, né, na sequência daquele evento. Né. Agora, com o tempo, né, conforme o tempo foi passando, Trump, em primeiro lugar, conseguiu convencer um segmento importante da população que o 6 de janeiro era uma armação da CIA, enfim, tem uma série de teorias da conspiração aí. Né? Muito parecido com o discurso daqui, né? Como uma coisa exatamente, outra, né? Então ele conseguiu convencer aí um grupo relevante de eleitores, né, que aquilo ali era uma grande farsa. Né? Eu escutei esses dias algumas entrevistas que foram feitas pela New York Times num evento do Trump, em que se perguntava sobre o 6 de janeiro, e as pessoas falavam com a maior naturalidade, não, eu tenho dúvidas sobre se aquilo realmente aconteceu. Quer dizer, tem gente, né, nesse grau aí de confusão mental. Né? Ô, Fábio, eu queria... e aí eu acho que o tempo foi passando, ele teve esse sucesso aí em repaginar a questão do 6 de janeiro, e, enfim, imagino que nesse contexto aí do partido, né, o papel do dinheiro, não surgiu nenhuma liderança que pudesse fazer frente a ele. Né? E essas pessoas que criticavam o Trump ali na sequência do 6 de janeiro, todas elas agora endossaram o Trump para a presidência. Né? Então, realmente, é um partido que capitulou. Mostrou que não é um partido. Eu acho que é essa a resposta à sua pergunta. Ô, Fábio, você participou recentemente de uma audiência no Congresso americano. Queria te dar os parabéns aqui, porque o Fábio defendeu a democracia brasileira lá e enfrentou os negacionistas e os divulgadores de fake news. Foi uma audiência que conseguiram numa comissão do Congresso americano, parlamentares brasileiros, bolsonaristas, senadores, não vou nem citar o nome porque eles são tão irrelevantes que eles não merecem citação. Mas tinha lá o neto do ditador, do general Figueiredo, o Paulo Figueiredo Neto, que durante a campanha de 2022 cobrava generais, fazia discurso golpista. Eles mentiram muito naquela audiência. Conta pra gente como foi essa audiência, por que ela aconteceu e como foi participar disso. Bom, os bolsonaristas, né, se puder chamar assim, criaram esses vínculos internacionais por meio de CEPAC, por meio, né, de uma série de fóruns aí que eles passaram a frequentar e conseguiram criar um vínculo com alguns republicanos no Congresso americano. E eles haviam tentado fazer uma audiência para denunciar a censura no Brasil, né? Um regime de censura comandado pelo Alexandre de Moraes, é assim que eles buscam vender isso no exterior. Né? E tentaram fazer isso na Comissão de Direitos Humanos, que existe lá na Câmara dos Deputados. Um deputado democrata barrou, porque ali o comando é bipartidário, então um deputado pode propor, o do outro partido tem que concordar. Né? E esse deputado democrata, acho que consultou ali, procurou se informar bem sobre o que vinha sendo proposto ali e decidiu que não ia apoiar, e essa audiência caiu. Mas esse outro deputado republicano que tentou emplacar essa audiência lá, que é o Chris Smith, da Pensilvânia, inclusive, ele levou isso para um outro comitê, onde ele tem controle ali. Né? Então, ele conseguiu aprovar isso. Isso eu estava sabendo, porque eu acompanho as notícias, etc. Né? Aí, na quinta-feira da semana anterior, eu recebi uma ligação dos democratas do Congresso americano, dizendo, olha, o seu nome chegou aqui para a gente, por fontes aqui em Washington, D.C., né? Como uma possível testemunha nessa audiência. Né? Gostaríamos de fazer uma conversa com você. Na sexta-feira de manhã eles me ligaram, né? Fizemos uma conversa ali no Zoom, e algumas horas depois eles me ligaram e falaram, olha, é você mesmo que a gente vai querer chamar, você aceita? Né?
Aí eu fiquei, obviamente, em estado de choque, né? Com isso. Jamais esperei que eu pudesse, em primeiro lugar, dar uma entrevista para o Kennedy Alencar, em segundo lugar, fazer uma fala no Congresso americano, né? Consultei em casa, o que vocês acham? Não, você tem que ir. E eu retornei dizendo, eu vou. Então, né? Foi bem. E isso foi na sexta. Até o domingo eu tinha que enviar a documentação toda, o meu depoimento por escrito, e na terça-feira eu tinha que fazer esse depoimento lá presencialmente, né? E aí eu fui lá e fui basicamente dizer, olha, essa ideia de que há um regime de censura no Brasil, que é comandado por um ministro, é uma ideia que não tem nenhum sentido. Falsa. Né? É uma ideia falsa. Isso estava ancorado naquele chamado Twitter Files, não sei se você lembra disso, né? Que eram alguns arquivos do Twitter que tinham ordens judiciais, que foram divulgadas na internet, e aí eu procurei desconstruir, mostrar que esses documentos, no fundo, não corroboravam essa tese, né? Então, fui dizer para eles lá, olha, não é bem assim como estão contando, né? E aí teve um momento lá, acho que foi o momento mais alto desse evento, né? Que foi quando eu mostrei a foto do Herzog, né? Porque eu falei, olha, tem jornalistas aqui nessa sala que estão dizendo que são censurados, que são vítimas de um regime autoritário. Isso aqui é a vítima de um regime autoritário. Isso. E mostrei a foto do Herzog, né? E como uma deputada lá, republicana, tinha mostrado a foto do Alexandre de Moraes antes, né? E dizendo que, então é esse homem que comanda uma ditadura no Brasil, aí criou-se, então, esse contraste de imagens, né? Que, do meu ponto de vista, nem tinha sido planejado. Mas isso teve alguma repercussão aí nas redes. A repercussão foi grande, foi um tiro pela culatra para eles. Eles perderam a audiência. Você ganhou deles aquela audiência, a repercussão toda, e os democratas responderam bem aos republicanos. Né? Eu não tomei isso como uma competição entre mim e eles, né? Mas assim, o meu papel ali era trazer elementos, né, objetivos para que houvesse uma compreensão adequada lá. E você falou aí, eu ia tocar nesse assunto, o desempenho das parlamentares democratas ali foi acho que até mais poderoso do que a minha própria fala. Elas estavam muito bem preparadas, né? E acho que colocaram as coisas nos devidos lugares. Senador por Ohio, J.D. Vance, que o Trump escolheu para ser vice dele, parecia uma aposta no futuro, que o Trump domina o Partido Republicano, e lá, pela regra eleitoral, constitucional, um presidente só pode ter 2 mandatos. Né? Então, o Trump, se ganhar agora em 2024, ele não pode concorrer em 2028. Aí parecia que ele estava apontando um sucessor. O Biden desiste, entra a Câmara e agora está todo mundo dizendo, olha, é o candidato que menos ajuda o titular da chapa desde 1980, ele é mais radical que o Trump. Fala pra gente quem é essa figura e se parece mesmo um mico agora para o Trump. Em primeiro lugar, é muito importante você levantar isso, porque essa é uma outra fragilidade do Trump, né? A gente apontava ali no bloco anterior as fragilidades dele. A escolha do vice, na verdade, representou uma aposta dobrada nesse perfil mais radical, né? Eu ia usar a palavra divisivo, que é, na verdade, uma importação aqui do inglês, estava buscando aqui. Mas é isso, né? Quer dizer, é uma figura que é mais radical do que o Trump em muitos aspectos. Por exemplo, falamos aqui sobre a importância do aborto, né? Na mobilização das bases, não só democratas, mas também de eleitores indecisos, na medida em que eles existem, né? O Trump evita totalmente falar disso, né? O que ele diz olha, eu indiquei juízes para a Suprema Corte que tomaram a decisão que eu acho correta, que é transferir isso de volta para os estados, mas eu não vou, por exemplo, apoiar, né, um banimento nacional do aborto. O J.D. Vance fala que tem que ter um banimento nacional, né? Então, quer dizer, é um ônus, né? Vira um ônus para a campanha do Trump, né? Então, eu acho que o Trump, ainda independentemente da questão do Biden ter saído, eu acho que ele errou ao fazer essa indicação, porque é uma indicação que não agrega, é uma indicação que potencialmente subtrai, né, a capacidade dele de acessar determinados nichos do eleitorado, né? Ele, na convenção, ele tinha uma oportunidade de ouro ali para fazer um discurso de união, inclusive colocando na pauta a questão do atentado que ele sofreu, né? E para indicar alguém que expressasse realmente essa intenção. Ele fez o contrário. O atentado não teve o efeito que a facada teve com o Bolsonaro. As pessoas dizem que havia 2 discursos ali, um sobre o atentado, em que ele se mostrou Seguiu o script? Seguiu o script, e aí quando ele foi falar, né, das questões mais gerais, ele adotou aquele tom radical
E isso tudo ainda coroado com a indicação de um vice que é mais radical do que ele, né? Então, eu acho que ele perdeu aí uma chance. Eu não sei se é um mico, não sei se é um mico, não. Mas é um erro político, certamente. Ô Fábio, a gente sabe que para 2026 aqui no Brasil, a possibilidade de plano A é o Lula ser o candidato. Mas se não for o Lula, provavelmente o Haddad. O Lula tem dito isso mais ou menos está nessa linha. Agora, no campo bolsonarista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem agido, né, e se destacado como o potencial candidato desse campo conservador, porque o Bolsonaro está inelegível. E aí, saíram com uma recentemente aqui de que o Brasil precisa de um bolsonarismo moderado. Eu queria uma avaliação sua, se existe bolsonarismo moderado, o que você pensa do governador Tarcísio de Freitas, acabou de privatizar a Sabesp agora num processo bastante humoroso, sem competição, com a ação vendida abaixo do preço de mercado. Eu vi um pouco esse debate sobre bolsonarismo moderado. Eu acho que isso não faz sentido, né? É um oxímoro, né? Achar que... porque o bolsonarismo ele é fundado em posições que são radicais e na rejeição, né, de perspectivas contrárias. Então você tem... Bolsonarismo é, na verdade, um grande guarda-chuva dentro do qual cabem aí algumas coisas. Uma delas, certamente, é, por exemplo, o papel dos militares na política, né? Então tem um militarismo dentro do bolsonarismo, né? Aí tem também essa questão mais cultural, né? Uma rejeição a demandas por inclusão de grupos minoritários e também ligadas aí a questões morais em relação a mulheres e LGBT, né? E aí, assim, eu vejo que quando você vai dialogar com esses públicos, né, há muito pouca abertura para você quer ouvir uma perspectiva contrária. São posições autoritárias para totalitárias, muitas vezes, né? A ideia das guerras culturais, por exemplo, quer dizer, guerra cultural tem que ter um vencedor, né? Se é uma guerra. Não há uma perspectiva de pluralismo e de possibilidade de aprendizado com outras formas de compreender o mundo e outro tipo de identidade, né? Então, eu acho que bolsonarismo moderado enfim, uma ideia sem sentido, né? E que pode servir, porém, para fazer algo que você criticou muito na sua cobertura das eleições de 2018 no Brasil, que é a naturalização de extremistas, né? Você deve se lembrar ali que existiam muitos jornalistas, né? Normalizando o Bolsonaro e o bolsonarismo, cobrando do Haddad e do Bolsonaro quais são os compromissos com a democracia. Exatamente. Um defendia a ditadura. O outro havia aceitado o impeachment, que foi um golpe parlamentar, o Lula estava preso, e o PT sempre jogou dentro da regra do jogo, né? E eu me lembro que existia uma questão que era recorrentemente trazida ao Fernando Haddad, que era sobre se ele, em sendo eleito presidente, concederia um indulto ou uma graça ao Lula, né? E ele dizia, não faria isso porque o próprio Lula não quer isso, né? No entanto, hoje a gente tem um debate que é absolutamente normalizado sobre o Congresso conceder anistia para o Bolsonaro e para todo mundo que estiver envolvido nesses crimes que a Polícia Federal está apurando, né? Fábio, está acabando o nosso tempo. Eu queria uma rápida palavra sua sobre a privatização da Sabesp. O que eu entendi ali é um evento muito recente, eu ainda estou me inteirando um pouco, né? Mas eu acho que o Tarcísio diz assim, que não houve concorrência e que as ações acabaram sendo vendidas a um preço um pouco mais baixo por causa do modelo que eles adotaram, que é um modelo em que você precisa ter um acionista de referência, um acionista estratégico, é a palavra que eles usam, né? Eu acho isso curiosíssimo do ponto de vista conceitual, porque, no fundo, o que me parece que emerge sob essa linguagem aí toda empresarial, né? Quer dizer, fizemos uma modelagem onde identificamos a necessidade de um acionista estratégico, né? É muito próximo até da ideia do capitalismo de Estado, que, né, dirige a coisa. O mainstream da imprensa aí criticava nos governos do PT, né? Quer dizer, você faz uma parceria entre o órgão público e uma espécie de campeã nacional, né, para se gerar ali um investimento, né, que possa, enfim, ter resultados positivos para o país. E eu acho que o que isso mostra é que tem alguns setores, né, em que é muito difícil, se não impossível, você deixar sob a lógica do mercado, do livre mercado. Se há de haver alguma participação do mercado, num arranjo com o Estado. E talvez saneamento seja um pouco isso, né?
mais outros, como eu dizia lá, a questão das mudanças climáticas, como é que isso vai ser tratado, né? Há uma abordagem de que o mercado é capaz de dar conta disso, mas será que o Estado não tem que ter um papel ali na produção de inovação, né, em determinadas formas de geração de energia ou algumas tecnologias? Os Estados Unidos está indo por aí, a China já vai por aí há muito tempo, a União Europeia provavelmente vai por aí também, né? Mas aqui no Brasil a gente ainda fica um pouco, não, né, temos que controlar o gasto é o primeiro passo e depois a gente vê essas outras coisas. Eu não sei se a gente não carece de um debate mais rico, e eu acho que esse debate da privatização ele pode jogar até luzes sobre esse dilema. Fábio, chegamos aqui no final, tem o Pinga Fogo, estamos voltando com o Pinga Fogo aqui pro programa, vai ser o primeiro aqui. Mas eu já fiz um com você, não fiz? Mas era sobre presidentes, era outro Pinga Fogo, os presidentes brasileiros. Agora tem um novo aqui. Ixi, vamos lá. Um cantor ou uma cantora? Cantor ou cantora? Eu sou do Pantanal, né? Então eu vou escolher o Almir Sater. Boa. Uma música? Xalana, até para combinar. Um escritor ou uma escritora? O Machado, né? De Assis, que acho que, enfim, o maior do mundo, do meu ponto de vista. Um livro? O Alienista, do Machado, eu acho que é um dos livros mais, enfim, provocativos que eu já li. Um filme, Fábio? Um filme? É um filme que eu passo para os meus alunos todo ano, e cada vez que eu passo ele, eu descubro uma camada assim do nosso drama como sociedade, né, e como país, que é A Que Horas Ela Volta, em inglês chama The Second Mother. Muito boa. Um lugar? Um lugar? Brasília, eu acho que foi o lugar que me fez abrir os olhos para muita coisa aí sobre o Brasil, né? Um ídolo? Eu não tenho ídolo não, Kennedy. Eu acho que tem pessoas que eu admiro em diversas frentes, mas eu acho que idolatrar é uma coisa perigosa, né? Enfim, no jornalismo, por exemplo, o Kennedy Alencar é o meu, tá bom. Meu nome. Vamos lá, um amor. Um amor, Michele, né? Um beijo para ela aí, para os nossos meninos também. É isso, Daddy loves you. Valor. Admiro também você. Muito obrigado pela entrevista. Que é isso. Um abraço, até uma próxima. Até. Pessoal, até a semana que vem. Agradeço muito a audiência de vocês. Aquele abraço.